Estamos muito felizes com a sua presença aqui, Aldo Soares, aqui no canal da Central das Escrituras. O prazer é meu. Estamos honrados aqui com a sua presença e tivemos uma experiência maravilhosa agora há pouco contigo. Foi muito bom estar contigo lá no templo. O templo aqui de Salvador, ele é o 11º templo que está sendo... vai começar a funcionar. Tem 10 templos já em funcionamento, né? Isso. Esse vai ser o 11º e nós temos mais 12 outros que estão sendo construídos, anunciados, enfim. Ou seja, daqui mais ou menos uns 4 anos, nós vamos ter, até me emociono de falar isso, mas nós vamos ter 23 templos no Brasil. Exato. E em 1978 nós tivemos o primeiro templo e você, lá em São Paulo, participou disso, estava perto. Quais seriam os seus sentimentos da grandiosidade da obra do Senhor aqui no Brasil? Você participando de tudo isso, né? Desde lá de trás, você já contou que seus pais não tinham como ir ao templo e tudo mais, todo o sacrifício que foi feito. Quais seriam os seus sentimentos a respeito dessa obra tão grandiosa no Brasil, né? Como brasileiro, né? É maravilhoso ver o que está acontecendo, porque como você mesmo disse, né, meus pais tiveram que esperar 12 anos desde que eles foram batizados até a oportunidade deles irem a primeira vez no templo, né? E eu esperei 13 anos e meio, porque eu só fui no final da época que eu terminei a missão. Então é maravilhoso ver como a igreja está amadurecendo no Brasil, ver como os membros estão se comprometendo a viver os princípios de tal maneira, com maturidade espiritual, com desejo de agradar o Salvador e dedicando suas vidas ao Senhor, né? Então, é por causa disso que o Senhor tem inspirado o profeta a trazer mais templos, aproximar mais o templo das pessoas, porque assim elas podem adorar com mais frequência, com mais tranquilidade, mais próximo das suas casas, evitando talvez aqueles grandes sacrifícios de viajar muitos dias, ida e volta, sacrificar tantos dias da família que no passado era requerido, né? A segunda coisa que eu vejo é que o Senhor também está desejoso de distribuir as bênçãos dele a todas as pessoas, a todos os membros da igreja. O Senhor quer e está tentando apressar a sua obra para que mais ordenanças sejam realizadas, que mais membros da igreja tenham acesso a esses convênios tão maravilhosos que vão abençoar a vida deles para toda a eternidade, né? Então, o Senhor está fazendo todos os esforços para ajudar. O presidente Nelson falou uma vez que quando nós nos comprometemos a viver os mandamentos ou quando nós fazemos um convênio com o Senhor, ele faz tudo que está ao seu alcance para cumprir a parte dele do convênio. Então, eu acredito que a construção de templos é uma resposta do Senhor a isso, porque tem mais pessoas no Brasil, mais membros da igreja se comprometendo a viver os princípios de tal maneira que o Senhor então está estendendo sua mão e trazendo mais e mais templos e colocando isso à disposição dos nossos queridos membros no Brasil. Eu acho isso um avanço maravilhoso, um sinal de maturidade espiritual e um sinal da compaixão de Deus para com seus filhos, né? Para estender as bênçãos que ele tem a todos eles, a todos nós, na verdade. Sim, maravilhoso. Muito obrigado. E o presidente Nelson tem ensinado, né, que o membro fiel que tem uma recomendação para o templo, que frequenta o templo, ele tem acesso ampliado ao Salvador Jesus Cristo. Ele tem ensinado muito isso. Uhum. Aqueles que vivem os convênios, né, que fizeram no templo. Eu sei que você, né, viajando pelo mundo e tem talvez muitas experiências de pessoas que têm tido esse tipo de experiência, ter um acesso mais ampliado ao Salvador por frequentar o templo. Você teria alguma experiência com alguém, talvez em algum lugar, ou enfim, com a família, qualquer experiência para que os membros pudessem talvez entender um pouquinho o que é esse acesso ampliado, né, ao Salvador Jesus Cristo por frequentar o templo e viver os convênios. O acesso ao poder de Cristo na sua vida, né?
Olha, eu tenho visto e conhecido membros da igreja ao redor do mundo em várias partes. E eu vejo que aqueles que se esforçam para frequentar o templo regularmente, eles têm uma capacidade de suportar os desafios que são parte da vida, que são parte do plano que Deus desenvolveu para nós, mas eles desenvolvem uma capacidade muito maior de suportar esses desafios e entendem os propósitos deles. Porque, em geral, quando nós passamos por algum problema, algum desafio, a nossa pergunta imediata é por quê? Por que eu? Ou por que eu tenho que passar por isso, né? As pessoas que recebem a influência desse poder do Salvador na sua vida, por meio das ordenanças do templo, elas muitas vezes não vão perguntar por quê, elas vão ver o que elas podem aprender com as experiências do templo. Posso dar um exemplo? Eu tenho uma pessoa que é muito próxima da nossa família e está passando por um desafio de saúde muito grande. E o prognóstico não é positivo, né? O médico já disse que, infelizmente, não há muito mais que se possa fazer, né? E eu conversei com essa pessoa, que é muito querida para nós, e que frequenta o templo regularmente, que realmente adora o Senhor na sua santa casa. E eu perguntei para essa pessoa, o que você sente sobre isso? O que você pode concluir dessa circunstância que você está vivendo? E a resposta desse membro me impressionou profundamente, me fez pensar e refletir muito. A resposta desse membro foi: minha única preocupação é saber se eu estou sendo um discípulo valente de Jesus Cristo e se eu estou sendo valente no meu testemunho dele, né? Irmão, esse tipo de resposta só dá quem tem confiança nos convênios que faz. Porque de um dia para a noite, essa pessoa pode partir desse mundo, deixando tudo para trás. É ainda uma pessoa jovem, com uma carreira brilhante, mas a preocupação desse membro é única e exclusivamente saber se ele foi valente no testemunho do Salvador dele. Ele não tem nenhuma outra preocupação. Da onde vem essa força? Da onde vem essa confiança? Da onde vem essa capacidade de encarar um desafio como esse, que é um desafio muito grande, e sobrepujar isso, sobrepujar os sentimentos de tristeza, sentimentos de incapacidade, de depressão, enfim, vem da confiança que você desenvolve nos convênios que você faz com o Salvador, na confiança que você tem no Salvador, que é adquirido pela manifestação do poder da divindade e das ordenanças do templo. Então, exemplos como esse, eu conheço vários. E outras histórias maravilhosas. Mas eu fico pensando como cada um de nós pode desenvolver essa capacidade, esse poder para enfrentar os desafios sem culpar alguém, ou sem perguntar para Deus por quê, ou sem ficar triste porque nós estamos passando por isso, mas ao contrário, focalizar nossa vida ainda mais no Salvador e ter certeza de que nós estamos seguindo os passos que Ele deixou para nós, né? É esse tipo de força que a gente recebe no tempo. O presidente Nelson também ele fala dessa força como descanso, né? É o tipo de descanso que você encontra no Senhor, no Salvador, que vem por meio dos seus convênios e os convênios que você realiza no templo. Então, eu posso testificar a vocês, meus amigos, que o templo produz esse tipo, ou pelo menos a nossa assistência ao templo, né? A nossa fidelidade às ordenanças do templo, aos convênios, produz esse tipo de reação em cada um de nós. Excelente. Muito obrigado. Nada. Muito obrigado. Então, agradecemos muito a participação e essa aula que nós recebemos agora do Elder Ulisses Soares. Muito obrigado a todos.